boa tarde. Exigir metas impossíveis de serem atingidas, colocar apelidos e até mesmo negar folgas quando outros empregados são dispensados. Esses são alguns exemplos de assédio moral no trabalho. O empregado é exposto a situações humilhantes e vexatórias. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto. E você vai ver também. Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar a ação que questiona a flexibilização das regras de licitação na Petrobras. Ex-presidente Lula presta hoje depoimento à Justiça Federal em Brasília. O ex-presidente é acusado de editar medida provisória para beneficiar montadoras em troca de propina. E ainda, conciliar é legal. Conselho Nacional de Justiça premia tribunais e pessoas que adotaram a conciliação como forma de resolver conflitos. Cabe ao Poder Judiciário fomentar ações voltadas à superação da litigiosidade. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar hoje a ação que questiona a flexibilização das regras de licitação da Petrobras. A discussão foi em sessão extraordinária do plenário. E quem acompanhou a sessão e traz agora ao vivo as informações para a gente é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, essa flexibilização nas licitações da Petrobras, ela está num decreto presidencial. Mas o Partido dos Trabalhadores, que é o requerente nessa ação, afirma que o decreto não tem validade porque diz que já há uma lei que exige a realização das licitações para exploração de gás natural, enfim, de produtos feitos com petróleo. Antes desse processo da Petrobras, os ministros do Supremo retomaram o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Elas questionam a criação dos grupos de atuação especial no combate ao crime organizado, o GAECO, em dois estados, Mato Grosso e também Tocantins. Na semana passada foi lido o relatório dessas duas ações e também foram feitas as sustentações orais. Hoje o relator dos dois processos, o ministro Alexandre de Moraes, fez a leitura do voto. Vamos acompanhar os detalhes desses dois julgamentos agora na reportagem. Os processos chegaram ao Supremo Tribunal Federal porque o Partido Social Liberal alega, entre outros aspectos, violação da competência da União na criação dos grupos de atuação especial no combate ao crime organizado por meio de lei estadual. Citou ainda a existência de poder hierárquico do Ministério Público sobre as polícias civil e militar, que não está previsto na Constituição. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes leu o voto e negou o recurso apresentado pelo PSL. Segundo o relator dos processos, a criação e a atuação do GAECO são importantes para combater o crime organizado e não altera a atividade policial. GAECO é um grupo dentro da organização estrutural do Ministério Público, ou seja, interno do Ministério Público, para exercer as funções que essa Corte já referendou, a possibilidade do Ministério Público participar de investigações criminais. Se previu a possibilidade de policiais militares e policiais civis serem requisitados, cada um no exercício das suas funções. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes e citaram o alto índice de criminalidade no país. O Brasil vive uma epidemia de criminalidade comum, de criminalidade organizada e de criminalidade institucionalizada. Diante desse quadro, me parece perfeitamente natural, quando não desejável, que as instituições se aparelhem para enfrentar essas mazelas da vida moderna e que se acentuaram nos últimos anos no Brasil. Já foi a época que se apurava a infração criminal com aqueles métodos tradicionais e retrógrados. Hoje nós temos essas grandes organizações criminosas que elas exigem novas estratégias. O ministro Ricardo Lewandowski pediu vista dos processos. O plenário do STF também iniciou o julgamento de um referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. A ação foi encaminhada pelo Partido dos Trabalhadores, questionando o decreto presidencial que permitiu a cessão de direitos de exploração e produção de gás natural, petróleo e outros combustíveis sem a necessidade de licitação.
Hoje, na tribuna, o advogado do requerente falou sobre o valor e a obrigação de licitação para a exploração de petróleo. A escandalosa finalidade daquele decreto é impedir a vigência de lei federal. O pretexto apresentado pelo então presidente Michel Temer foi de que estaria regulamentando a cessão de concessões petroleiras. Mas concessões de petróleo são bens valiosíssimos, cuja transferência envolve bilhões ou dezenas de bilhões de dólares. Não se faz a cessão sem que a Petrobras tenha conseguido o objeto do contrato, conquistado o objeto do contrato por prévia licitação. E esses dispositivos legais, eles se amodam de forma mais estrita ao artigo 173 da Constituição, que prevê que as empresas estatais, sociedades de economia mista, que exerçam uma atividade econômica, elas devem se alinhar ao mercado concorrencial, às mesmas regras, às mesmas perspectivas das empresas privadas. E daqui a pouco os ministros se reúnem novamente para mais uma sessão plenária na Corte. O Supremo deve analisar pedido do PSOL para acabar com a isenção do ICMS e IPI sobre agrotóxicos. Um estudo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva diz que a isenção dos impostos gera uma economia de quase 10 bilhões de reais para as empresas que produzem e vendem agrotóxicos no país. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Fazendária de 1997 reduziu em 60% o ICMS de agrotóxicos, além de permitir que estados e o Distrito Federal ampliem essa isenção em até 100%. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, trouxe o tema para o plenário do Supremo Tribunal Federal contra essa redução e até a isenção nos impostos dos agrotóxicos. O partido também quer impedir a isenção de outro tipo de imposto, o sobre o produto industrializado, aplicada em alguns tipos de agrotóxicos. Para o partido, essa dispensa na cobrança de imposto é prejudicial à saúde dos brasileiros e ao meio ambiente, violando direitos constitucionais. O partido afirma que o Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos e a isenção de imposto vai estimular a utilização de substâncias tóxicas. No Brasil, elas são muito usadas na plantação de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Várias entidades da indústria, do trabalho, da saúde e meio ambiente enviaram pareceres técnicos ao ministro Edson Fachin, relator da matéria. E quem tem mais informações sobre a pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Karina vai falar sobre os processos que estão previstos para o julgamento à tarde, né? Acompanhamos a matéria da Carol sobre a isenção de impostos referentes a agrotóxicos. Temos também agora na pauta a isenção do imposto de renda para aposentados. O que o Supremo vai tratar? Exatamente. Nesse caso, há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando uma lei de 2018 que garantiu essa isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos por aposentados em razão de acidente de trabalho ou em razão de doença grave pela qual ele foi acometido e que por isso veio a se aposentar. No entanto, a Procuradoria-Geral da República, nessa ação direta de inconstitucionalidade, diz que não aplicar essa isenção também ao trabalhador que continua, ao aposentado que continua trabalhando, mesmo estando com uma doença grave, seria uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao princípio da valoração do trabalho, do valor social do trabalho, além de também ser uma violação do princípio da isonomia. Segundo a Procuradoria da República, a PGR, autora dessa ação, é preciso também que esses trabalhadores que conseguem conciliar o tratamento com a atividade laboral tenham essas doenças graves previstas na legislação, também tenham o direito à isenção do imposto de renda, já que, de uma certa forma, elas acabam experimentando uma perda ou uma redução da sua capacidade contributiva. Nesse caso, o relator dessa ação é o ministro Alexandre de Moraes. E na pauta de hoje também, Rafaela, está previsto uma retomada de um julgamento que na quarta-feira passada foi reiniciado com o voto do ministro Edson Fachin, mas a pedido do próprio relator, ministro Gilmar Mendes, o pregão foi suspenso para a retomada da discussão na sessão plenária desta quarta-feira à tarde. É o primeiro da pauta de julgamentos.
trata justamente do prazo que a administração pública tem para analisar e revisar os seus próprios atos. De acordo com a legislação federal, são 5 anos, mas a partir de que momento esse prazo de 5 anos deve ser contado? Trata-se de um recurso extraordinário em que se discute a aposentadoria de um servidor que obteve o decreto de aposentadoria em 1998 e só em 2006 é que houve, em 2003, perdão, 6 anos depois do decreto de aposentadoria, é que o TCU acabou analisando e verificando uma ilegalidade e anulou essa aposentadoria dele. Então, o prazo para a contagem desses 5 anos é da publicação do decreto de aposentadoria ou da entrada do processo para análise no Tribunal de Contas da União. Ministro Gilmar Mendes e ministro Alexandre de Moraes já votaram no sentido de o início ser contado a partir do momento em que o processo chega ao TCU. Ministro Edson Fachin, a semana passada, abriu a divergência, entendendo que não, o prazo deve ser da publicação do decreto de aposentadoria, mas esse assunto volta a ser discutido no plenário hoje, já que o ministro Gilmar Mendes teria pedido o adiamento da sessão para a retomada nessa quarta-feira. Bom, e a Karina acompanha, né? Karina, que já estava conosco agora de manhã, passa o dia aqui, à tarde também, na sessão, acompanhando os julgamentos e mais tarde no JJ2 traz as informações também, né, Karina? Uma overdose de Karina hoje. Obrigada mais uma vez pela participação. Bom trabalho à tarde. Obrigada. Aqui. E no próximo bloco vamos falar sobre assédio moral no trabalho. Não saia daí, continue com a gente. A justiça, para mim, é as pessoas ser humanas, ser mais amiga, ser honesta. A BR Distribuidora e as entidades sindicais que representam os empregados assinaram acordo no Tribunal Superior do Trabalho. As negociações dizem respeito a 2 dissídios coletivos ajuizados em novembro do ano passado. A negociação foi mediada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. A BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras, foi privatizada em julho de 2019. Uma das medidas tomadas após a privatização foi a negociação para reduzir os salários e a repactuação do valor do salário fixo. O acordo prevê o pagamento de indenização de R$ 6 mil em favor dos empregados hipossuficientes, em razão da migração para a Convenção Coletiva de Trabalho do setor e da mudança de database. A parcela deve ser paga até 15 dias após a assinatura do acordo. Também foi criado o mecanismo de compensação chamado de bônus diferido para os casos de redução salarial. A parcela corresponde à diferença entre o salário atual e o novo valor ajustado multiplicada por 12. O pagamento de 70% desse valor será feito em 15 dias, a contar do início da entrada em vigor da repactuação. Caso as metas sejam alcançadas, o valor restante será pago em março de 2021. Ainda ficou estabelecido limite de redução de remuneração de até 50%. Nos casos em que os empregados que tiveram o salário reduzido sejam dispensados no período de até 24 meses após a mudança, a base de cálculo para fins rescisórios será o salário anterior à redução. Benefícios educacionais como Vale-Refeição e Vale-Alimentação do último acordo coletivo de trabalho serão mantidos até 31 de dezembro, bem como a liberação remunerada de dirigentes sindicais. A BR Distribuidora se comprometeu a assegurar o plano de saúde aos empregados e a todos os atuais aposentados e pensionistas compatível com os benefícios da atual assistência médica, independentemente de negociação coletiva. O acordo vale para todo o país, exceto 6 estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Nesses casos, a empresa se compromete a cumprir as mesmas regras da convenção coletiva firmada pelo Sindicom, Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes. Assédio moral. Apesar de ilegal, a prática ainda é comum em muitas empresas, porque é difícil de ser comprovada na justiça. Mas em Brasília, uma caixa de um hipermercado conseguiu reparação após buscar os seus direitos. Ela enfrentou 5 anos de restrições no trabalho e apelidos vexatórios. Quando eu ia no banheiro, quando a gente abria a porta do banheiro para usar, elas já estavam lá, bora. Às vezes elas não batiam na porta, mas elas já anunciavam o nome da gente, né? E assim, quem chega cedo, geralmente o horário para almoçar é 11 horas, né?
Eu não ia 11 horas, eu ia, mais tarde era 1h30, quando o refeitório estava fechando, que no caso ele fechava 2 horas. Me chamava, pequena, vem cá, tem como você fazer isso aqui pra mim? E aí os clientes, quando eu passava perto de algum cliente, ele, pequena, ai mesmo, porque você não cresceu, né? O relato que você acabou de ver é de uma trabalhadora que sofreu constrangimento e perseguição por cerca de 5 anos, quase todo o período em que trabalhou na empresa. O assédio moral aconteceu neste atacadista. Quando se cansou das humilhações, a trabalhadora buscou a supervisão e relatou que estava sofrendo o constrangimento. Mas não adiantou. A única alternativa foi deixar o emprego e buscar a justiça. Testemunhas confirmaram a denúncia. Com isso, a justiça determinou que a mulher receba indenização de R$ 3.500 e a rescisão indireta do contrato, o que permite à empregada receber todos os direitos trabalhistas. Este advogado afirma que é importante os trabalhadores buscarem seus direitos quando se sentirem desrespeitados pelos patrões. Todos os empregados devem reagir, devem procurar um advogado, devem procurar a Defensoria Pública da União, caso não tenham condições de arcar com os honorários. Esse tipo de condenação visa com que essas empresas elas não pratiquem mais esse tipo de conduta. E isso consiga proteger os outros funcionários que provavelmente também estão sofrendo essas restrições e até mesmo esses assédios, né? Eu acho que o que eu fiz resolveu, né? Até porque eles me trataram muito mal lá dentro, né? E outras meninas que foram tratadas da forma que eu fui tratada também, não tiveram a coragem de fazer isso, né? De procurar justiça. E procurada pela reportagem, a rede Açaí informou que não comenta casos que estão na justiça. E ainda sobre esse assunto, uma trabalhadora conseguiu na justiça o direito de receber indenização por danos morais. Ela sofreu constrangimento ao falar para a supervisora que estava grávida. Ao ser comunicada pela funcionária, a chefe afirmou: "Você só sabe fazer filhos". O comentário foi feito dentro de uma rede de supermercados no Paraná. Inconformada com a situação, a empregada buscou a justiça, alegando ter sofrido constrangimento. Em primeira instância, o pedido foi negado, mas agora o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que o comentário violou o princípio da dignidade humana. A 5ª turma acompanhou o argumento do relator de que a fala foi preconceituosa e depreciativa. Com a decisão, a trabalhadora vai receber uma indenização de R$ 7.000 por danos morais. Este advogado explica que mesmo o constrangimento sendo causado por outra funcionária, a empresa se torna responsável, já que deve orientar os trabalhadores sobre como atuar enquanto estão no local de trabalho. Ela precisa realmente garantir que seus prepostos tenham a condição necessária para garantir que a relação de trabalho seja bem desempenhada por ambas as partes. Então, esse preparo dos representantes que vão lidar num grau de hierarquia superior, eles precisam realmente ter. E essa preparação para cuidar, né, da diretriz, da distribuição de ordens para os empregados, e isso tudo tem que passar por um determinado treinamento, porque a empresa ela é responsável pelos atos dos seus prepostos. E para falar mais sobre esse assunto, assédio moral no trabalho, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Max André Santos. Seja bem-vindo. Boa tarde, Max. Boa tarde, Rafaela. Bom, nós vimos na reportagem vários casos de exemplos de assédio moral no trabalho, mas eles vão além, né, de situações vexatórias como essas, apelidos. Quais os outros exemplos, doutor Max? Infelizmente, Rafaela, é uma prática que ainda é corriqueira, né, nas empresas, enfim. E apesar que existem, a grande parte das questões é o assédio moral, né, e também há casos de assédio sexual. Também há dispensas em caráter discriminatório, também que a gente pode pontuar. Também pode ocorrer a transferência deste empregado para determinada localidade como meio de coação, né, do empregador também, que a gente também pode pontuar em casos em que é caracterizado o dano moral, porque o dano moral nada mais é do que aquela violação, né, da vida privada daquela pessoa, da honra, da intimidade, da imagem do empregado. E precisa ser de forma reiterada?
Não, o dano moral, ele se caracterizado se há violação dos direitos da personalidade daquele empregado, daquele trabalhador, ele não precisa ser de forma reiterada. Só precisa ter cuidados de que o trabalhador, ele tem que ter provas concretas de que aquele dano moral realizou, daquele dano moral existiu, né? Infelizmente, é uma manobra que se tem, que há uma dificuldade que o empregado se tem para comprovar isso na Justiça do Trabalho, mas hoje em dia, com tantos meios tecnológicos como áudio, imagem, vídeos, a gente consegue comprovar isso sim na Justiça do Trabalho. Isso configura o quê? Qual a penalidade a esse empregador? Por exemplo, a justa causa, a gente escuta muito justa causa com o trabalhador que comete algum ilícito na empresa. O contrário também pode ocorrer. Sim, com certeza. As hipóteses de justa causa do trabalhador estão no 482, mas também existem hipóteses de justa causa, como bem salientado pela Rafaela, de justa causa do empregador, né? Que é o 483 da CLT, né? E dentro das hipóteses de justa causa, com certeza, sem sombra de dúvida, é o assédio moral e o assédio sexual, né? Se comprovada essa justa causa pelo empregador, de ato praticado pelo empregador, ocasionamos o que a gente chama, né, a gente estudioso da matéria, de rescisão indireta do contrato de trabalho, onde, declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho, este empregado, ele receberá suas verbas como se tivesse demitido sem justa causa perante a Justiça do Trabalho. Agora, o empregado, ele pode sofrer o dano moral, né, e essas situações de constrangimento antes mesmo de ser contratado? Sim, justamente. Na Justiça do Trabalho, existem 3 fases na realização do contrato, né? Que é a pré-contratual, a contratual em si e depois com a extinção do contrato. Nessa fase pré-contratual, também pode acontecer, sim, de uma violação e caracterizar um dano moral. Pela prática que a gente tem como advogado, na maioria dos casos acontece durante o exame admissional dentro dessa empresa, ao constatar que determinado empregado possui alguma doença que até então era desconhecida ao empregador. E o empregador acha que com aquela doença ele não teria aptidão física para exercer o seu trabalho naquela empresa. Então, com isso, pode caracterizar, sim, um dano moral a este empregado, né? Porque este empregado ele tem a expectativa de direito, a expectativa de ser contratado. Rapidinho, para a gente terminar, o dano moral também pode ser caracterizado por meio de assédio moral ou sexual entre colegas da empresa? Isso, justamente. Como bem salientado na matéria também, este dano moral ele pode ser caracterizado quando determinado empregado ele pratica um assédio moral, um assédio sexual com um colega da empresa. E neste caso, o representante da empresa, a empresa em si, ela deve aplicar uma advertência ou até mesmo uma justa causa daquele empregado que praticou o abuso, o dano moral, o assédio moral aí com esse colega. Doutor Max, excelente entrevista, obrigada pelas orientações. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço o convite e a disponibilidade por estar aqui com vocês. E você vai ver no próximo bloco, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ propõe mudanças no Código de Processo Penal. Os detalhes já. Continue com a gente. Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça e nem mesmo para gênero. É trabalhar todas as situações de forma igual. O ex-presidente Lula presta depoimento daqui a pouco ao juiz Valisney Oliveira, da Justiça Federal em Brasília. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. O ex-presidente Lula vai prestar depoimento no processo relacionado à medida provisória que prorrogou por 5 anos benefícios fiscais concedidos às montadoras de veículos. Segundo o Ministério Público, a prorrogação foi feita em troca de propina. Quem vai ouvir o ex-presidente é o juiz federal Valisney. A audiência deveria ter sido na semana passada, mas Lula pediu dispensa para se encontrar com o Papa no Vaticano. Além de Lula, também é acusado no mesmo processo o ex-ministro Gilberto Carvalho, que era chefe de gabinete do ex-presidente. O depoimento de Lula será às 14h.
E o presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, entregou ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, proposta pedindo mudanças no Código de Processo Penal para dar mais celeridade e efetividade aos julgamentos de crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri. O texto propõe reduzir o número de testemunhas e o tempo de debate, deixar mais clara a decisão do jurado e simplificar a votação. O relatório foi elaborado pelo grupo de trabalho instituído pelo CNJ e coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. O presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou os entraves dos processos que tratam de crimes dolosos contra a vida, como a prescrição, a falta de julgamento de réus já denunciados e a excessiva quantidade de nulidades nos processos. De acordo com o estudo, cerca de 30% dessas ações prescrevem na Justiça. O Conselho Nacional de Justiça premiou tribunais e pessoas que adotaram a conciliação como forma de resolver conflitos. O prêmio Conciliar é Legal existe há 10 anos. Os vencedores foram escolhidos numa votação virtual por quem trabalha no judiciário. Os premiados são tribunais, instrutores de mediação e conciliação, juízes, conciliadores de conflitos extrajudiciais. A tenente Maria de Fátima de Jesus recebeu o prêmio pelo trabalho da Polícia Militar da Bahia em escolas. Eu e uma equipe de policiais da 67 CIPM, inclusive está aqui a Soldado Carinha, que é também coautora do projeto, íamos à escola para atender ocorrências escolares. Mas nós observamos que eram ocorrências de pequena monta e que mereciam um diálogo maior entre as famílias, o educando e a escola. O servidor Luiz Antônio, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ajudou a desenvolver um projeto que capacita conciliadores e mediadores. A Unesco, ela preconiza que a educação é um dos fatores mais importantes para essa disseminação de cultura de paz. E é exatamente nesse sentido que desenvolvemos projetos do TRT São Paulo, e em especial esse projeto de grupo de estudo virtual, onde nós podemos trocar, intercambiar informações em tempo real, sem qualquer tipo de fronteira espacial ou temporal. Já a juíza do Tribunal de Justiça de Goiás, Aline Tomás, apostou numa técnica bem simples para relaxar as pessoas que vão para a audiência. No nosso experimento, quando as partes chegam ao Sejusc, elas preenchem o formulário e naquele momento é servido um suco de uva para elas. E aí, enquanto elas estão ali preenchendo os 10 minutinhos, o suco de uva, na verdade, um alimento líquido de sabor doce, vai fazendo o efeito e aí daqui a pouco, na hora da conciliação, temos índices bem consideráveis. O presidente do CNJ e do Supremo, o ministro Dias Toffoli, lembrou que a conciliação e a mediação ajudam a desafogar o judiciário. Em 2018, pelos dados do Justiça e número de 2019, foram 32 milhões de processos baixados, resolvidos. E, evidentemente, que nesse contexto, incentivar para mitigar o fenômeno da judicialização, cabe ao Poder Judiciário fomentar ações voltadas à superação da litigiosidade. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Assista agora ao programa TRT das Gerais. E logo em seguida, tem direto do plenário com a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Para você, uma boa tarde. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.